Fala galera, meu nome é Vitor Euflauzino, bem-vindo ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar quem foi Martin Luther King e qual a sua importância histórica. Assistam o vídeo até o final para entender o que Luther King pregava, conhecendo a sua história de vida. Martin Luther King nasceu em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos, no dia 15 de janeiro de 1929. Seu nome de nascimento era Michael King Jr., filho e neto de pastores da Igreja Batista. Teve seu nome alterado devido ao seu pai Michael King, que durante uma viagem com seu ministério à Alemanha visitou lugares onde Martin Lutero esteve durante a Reforma Protestante no século XVI, e então decidiu mudar o seu nome para Martin Luther e o nome do seu filho para Martin Luther King Jr. Na infância, Martin Luther King teve que estudar em uma escola só para negros em 1935. Ele tinha um colega branco que foi para uma outra escola que era destinada aos brancos, e os pais deste colega o proibiram de brincar com King, dizendo que eles eram brancos e King era de cor. King teria relatado esse fato aos seus pais, que lhe deram um grande sermão sobre a história da escravidão americana e o racismo nos Estados Unidos. King ficou revoltado e inclinado a odiar as pessoas brancas. No entanto, seus pais, como cristãos, lhe instruíram que, como cristão, ele deveria amar a todos sem exceção. Na adolescência, King sofreu muitos insultos por parte de garotos brancos, devido, claro, ao contexto americano racial da época. King sempre foi bom aluno e desde adolescente já era um bom orador. Ele participava dos grupos de debate na Booker T. Washington High School. Já na vida adulta, King, em 1951, formou-se em teologia na Universidade de Boston, convertido em pastor em 1954. Martin Luther King assumiu a função de pastor em uma igreja na cidade de Montgomery, no Alabama. Agora que entendemos as origens de Martin Luther King, vamos falar de seu ativismo. Desde jovem, Martin Luther King tomou consciência da situação de segregação social e racial em que viviam os negros de seu país, em especial nos estados do Sul. Em 1955, começou a sua luta pelo reconhecimento dos direitos civis dos negros norte-americanos, com métodos pacíficos, inspirados na figura de Mahatma Gandhi e na teoria da desobediência civil. As mesmas fontes que inspiraram a luta de Nelson Mandela contra o Apartheid na África do Sul influenciou o ativismo de Martin Luther King. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. No dia 1º de dezembro de 1955, uma costureira negra chamada Rosa Parks foi detida e multada por ocupar um assento reservado para pessoas brancas, pois nos ônibus de Montgomery o motorista tinha que ser branco e os negros só podiam ocupar os últimos lugares. O protesto silencioso de Rosa Parks propagou-se rapidamente. O Conselho Político Feminino da época organizou um boicote aos ônibus urbanos como medida de protesto. Martin Luther King aderiu à ação e pouco a pouco milhares de negros passaram a caminhar quilômetros de distância para o seu trabalho, causando prejuízos enormes às empresas de transporte. O protesto durou 382 dias e só terminou em 13 de novembro de 1956, quando a Suprema Corte Americana aboliu a segregação racial nos ônibus de Montgomery. Foi o primeiro movimento vitorioso do gênero registrado em solo americano. No dia 21 de dezembro de 1956, Martin Luther King e Glenn Smiley, sacerdote branco, entraram juntos e ocuparam os primeiros lugares das fileiras dos ônibus. Os movimentos contra a segregação dos negros provocaram a ira das autoridades e de grupos racistas como a Ku Klux Klan, que atacavam com violência os participantes. Atacaram o próprio Luther King, outros grupos ativistas como os Panteras Negras e o muçulmano Malcolm X. Em 1957, Martin Luther King fundou a Conferência da Liderança Cristã do Sul, sendo o seu primeiro presidente. Passou a organizar campanhas pelos direitos civis dos negros. Em 1960, conseguiu liberar o acesso dos negros a parques públicos, bibliotecas e lanchonetes. Em 1963, sua luta alcançou um dos momentos mais significativos ao liderar a Marcha sobre Washington.
que reuniu 250 mil pessoas quando fez o seu importante discurso intitulado I Have a Dream, em português Eu Tenho Sonho, onde ele descreve uma sociedade onde negros e brancos possam viver harmoniosamente. Nesse mesmo ano, Martin Luther King e outros representantes de organizações antirracistas foram recebidos pelo então presidente John Kennedy, que se comprometeu a agilizar a sua política contra a segregação nas escolas e a questão do desemprego, que afetava de modo especial toda a comunidade negra. No entanto, no dia 22 de novembro de 1963, o presidente John Kennedy foi assassinado. Em 1964, foi criada a Lei dos Direitos Civis, que garantia a tão esperada igualdade entre negros e brancos. Nesse mesmo ano, Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Sua luta continuou em 1965. Martin Luther King encabeçou uma manifestação de milhares de defensores dos direitos civis, desde Selma até Montgomery. Infelizmente, sua luta teve um fim trágico, quando sua vida foi interrompida por um tiro enquanto descansava na sacada de um hotel em Memphis, onde apoiava um movimento grevista dos lixeiros. Martin Luther King faleceu em Memphis, no Tennessee, no dia 4 de abril de 1968. Martin Luther King recebeu homenagens póstumas, como em 1977, representado por sua esposa Coretta Scott King, recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade. Em 2004, recebeu a Medalha de Ouro do Congresso Americano, pelos 50 anos da promulgação da histórica Lei dos Direitos Civis. Nos Estados Unidos, em 1983, Ronald Reagan, o presidente da época, instaurou um feriado nacional chamado de Dia de Martin Luther King. A partir de então, todos os dias 20 de janeiro são dedicados a celebrar a vida deste homem tão importante para a história do combate ao racismo. O legado deixado por Luther King é, por mais que muita gente relativize, mas as palavras têm poder de incentivar a paz e a reflexão sobre a igualdade. Todos devemos ter e podemos ter o direito de sonhar, por mais que o mundo conspire contra o sonho de liberdade. A justiça e a equidade são dois grandes valores para que todos fossem enxergados da mesma maneira, criando uma visão que todos pertencem a uma mesma comunidade. Vale aqui enfatizar que Luther King pregava a não violência, mas também o não conformismo, junto com o autoconhecimento e um pensamento crítico. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal. Estamos também no Instagram. Nos siga lá também. E desde já, muito obrigado e até a próxima.